Boa noite. Boa noite. Tô só esperando meu irmãozão entrar aqui. Bruno Alvim. Boa noite. Rodrigo Grande Badin? Bruno Alvim. Tudo bom, meu amigo? E aí, rapaz, beleza? Eu vou bem, e você? Ô, na paz, irmãozão. Graças a Deus. Bruno, O que você tá hoje eu mandando? queria fazer uma coisa que eu não fiz nas outras vezes, só para quem entrar no meio e se situar melhor. Eu vou tentar fixar aqui um comentário sobre o Nossa, caso para o pessoal, tá? tranquilo. Tá lá. Você tá bem, meu amigo? Ô, na paz, cara. Tranquilo. Tamo aqui, Falando ralando. muito. O Covid deu uma aumentada com força, né, meu amigo? Nossa, aumentou bastante o Badin. Nossa, cara, aumentou muito, cara. Muito mesmo. Considerável, mas vamos lá, né, cara? Tem que enfrentar, né, irmão? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e isso daí vai passar logo. Exatamente, cara. Fazer o nosso trabalho aí, seguir firme pra, pra isso passar logo, né, cara? Com certeza. Só um minutinho, tá, Bruno? Eu só vou acabar de escrever os principais. Tranquilo. Ó, Dona Maria, com essa barba. Dona Graça. Isso é ruim pra máscara, viu, tio? Ele tem que fazer essa barba aí direito. Dizem, né, que é ruim. É, tem que fazer, cara. Mas é isso do Rodrigo Badin. Só um Muito minutinho, bom. irmão. Ó, o Jean. O Jean tá aí também, nosso amigo daqui. Pessoal lá do servidor. Ó, Laís, cara, quanto tempo. Que bacana. Beijão, Laís. Bom te ver aqui. Enéas, esse é meu garoto, viu, Rodrigo Badin? Esse é É, meu filho é do servidor, cara. Esse é bom, tem muita gente figuraça. curiosa. Ó, Dionísio. Dionísio é meu garoto, hein? É. Eu tô brincando, hein, Dionísio? Oi, Laís, tudo bom? Dionísio estava lá comigo hoje na enfermaria. Ele e os meninos. Bom, muito bom. Ó, o Paulinho, osteopata lá de São José do Rio Preto. Muito bom. Pronto, Alvin. Gabriel, Eu Gabriel fixei os também. comentários, tá, principais do caso para quem entrar poder se situar. O cara me Aqui, ó. solta. O cara Os me solta e comentários. tamo junto, papai. Aí que complica, meu bicho. Tem filho barbado é gato, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí, a família tá em peso em BH, viu? Fabiana tá aí. Fabiana Carvalho, com certeza. Tem uma galera aí. Com Bruno, você acha certeza. que a gente pode começar ou quer esperar mais um pouco? Acho que podemos começar, né? Olha o nosso irmãozão aí. Doutor Leonardo Braga. E aí, meu querido? Satisfação, irmão. Satisfação, meu querido. Ó, então, Vamos pessoal, lá? esse foi um caso que eu acompanhei na enfermaria do hospital onde eu trabalho. Eu tentei botar as principais listas de problemas aqui, sem dar mais cola do que eu já dei. Não porque a gente tenha que acertar o diagnóstico, mas sim para orientar nosso raciocínio clínico, né? Então, vamos lá. Então, é uma mulher, né, de 16 anos de idade, jovem, onde ela teve um quadro agudo de 7 dias de evolução de prostração, náusea e dor abdominal, principalmente no hipocôndrio direito, tá? Essa é a história dela. No exame físico, o que ela trazia de positivo era um fígado palpável, de borda fina, tá? Aumentado de tamanho na hepatimetria, um baço palpável com traube ocupado, a borda desse fígado era uma borda fina, tá? Regular, ela não tinha nenhum estigma
de hepatopatia crônica no exame físico, tá bom? Sinais vitais dela, ela estava um pouco taquicárdica, se eu não me engano, um pouco mais prehipotensa, mas nada muito significativo. E tinha uma dor abdominal, a palpação, principalmente do hipocôndrio direito, com a presença do sinal de Murphy. Tá? Ele já vinha sendo visto pela cirurgia por conta dessa queixa, né, dela. E, além disso, ela tinha uma linfonodomegalia bilateral, em cadeias cervicais anterior e posterior. O aspecto dos linfonodos eram inflamatórios, né? Eram linfonodos móveis, fibroelásticos, eram pouco dolorosos. O maior, se não me engano, tinha 1 centímetro no maior eixo, tá? Mais ou menos, né? Estava ictérica, 2 cruzes em 4, não tinha dúvida que ela estava ictérica, cutâneo mucoso, tá? E isso era o exame físico. Ótimo. No laboratório, você quer? Eu acho que eu posso seguir, né? Porque te apareceu essas informações, aí você fala, comenta tudo que você pensar. No laboratório. Quer comentar agora? A gente para aqui, Rodrigo, para a gente pensar Pode ser. o raciocínio antes de chegar em exames complementares, que eu acho Pode ser. facilita o nosso raciocínio. Então, assim, chama a atenção quando você descreveu o caso, a primeira coisa é uma mulher, na verdade, é um adolescente, né, jovem, sem comorbidade, e que o motivo pelo qual ela procurou atendimento é dor abdominal. É isso que chamava atenção. Então, dor abdominal aguda. Esse que é o grande que chama atenção. E, assim, é uma dor abdominal aguda e quando você começa a caracterizar o exame clínico dela, é uma dor mais considerável no hipocôndrio direito. Então, o que nos faz pensar dor abdominal aguda com hipocôndrio direito e no exame clínico você coloca a paciente como tendo icterícia, certo? Então, dor abdominal, na verdade, hipocôndrio direito e icterícia. Por que uma mulher jovem teria uma dor abdominal de início assim, bem agudo? Tem várias causas para isso, né? O abdômen é uma caixinha de surpresa. Por exemplo, uma obstrução intestinal, vômitos incoercíveis, uma úlcera gástrica, uma colecistite, uma apendicite, um cálculo renal. Então, sim, muita coisa pode doer no abdômen. Mas a partir do momento em que você fala que essa dor se torna mais importante no hipocôndrio direito, associada à icterícia, isso já me tende a pensar em um órgão que chama mais atenção. Nesse caso, eu penso mais no fígado. É isso que chama atenção. Então, tenderia a pensar em algo acometendo o fígado, mas o que é engraçado, ela não acomete só o fígado. Ela tem uma hepatomegalia, ela tem uma esplenomegalia e ela tem linfonodos cervicais. Então, assim, é algo que vem acometendo principalmente o tecido linfático dessa paciente. São linfonodos megalias de um modo geral, né? Linfonodomegalias associada à icterícia. Eu acho que talvez o grande diferencial dessa paciente seja isso. Se a dor abdominal foi o motivo pelo qual ela foi internada, eu tenderia a imaginar essa paciente como uma hepatomegalia, um crescimento rápido, um fígado palpável, e talvez isso esteja gerando dor nela. Tem alguns sintomas que são, digamos que mais inespecíficos, náusea, prostração, ela teve uma febre baixa, então a gente fica mais, né, não que chama tanta atenção, mas talvez dor abdominal associada à icterícia e linfonodos generalizados, de um modo geral, podemos assim dizer, né, é a forma como eu iria conduzir esse caso nessa paciente, Rodrigo. E vale a pena perguntar, por exemplo, ela está ictérica, se tem colúria, se tem acolia. Então, uma coisa que a gente tem que pensar nessa paciente, né? Ela tem uma colestase associada à colúria e acolia. Pô, se ela não tiver colúria e não tiver acolia, talvez ela tenha uma icterícia sem comprometimento, principalmente da drenagem das vias biliares, por exemplo, do colédoco, né? Então, assim, talvez alguma coisa que fuja um pouco a obstrução. Talvez, se não tiver colúria e se não tiver acolia, né? E outra coisa é colúria e acolia pensando em paciente icterícia, quando obstrui, pode dar hepatomegalia, né? Acaba obstruindo. Só que essa paciente com frequência vai relatar, pô, a urina está muito escura, as fezes estão amareladas, estão brancas, porque assim, cresceu muito rápido, parece que cresceu muito rápido. Se cresceu rápido obstruindo as vias biliares, eu esperaria encontrar outros achados como da paciente que nos faz pensar em, por exemplo, algo obstruindo ali o colédoco, algo do tipo, cara. Perfeito. Isso daí é uma coisa muito prática, né? Assim, o Bruno topografou onde está o problema principal, talvez. Fígado, vias biliares, né, Bruno? Pela presença de icterícia, né? A gente imagina, porque como tem dor associada, que seja alguma coisa ali. Dor em hipocôndrio direito,
até que se prove o contrário, prevalência é de doença calculosa, seja uma colelitise sintomática, seja uma colicistite, seja uma coledocolitise complicada ou não com colangite ou pancreatite. Dor, até que se prove o contrário, é cálculo. E que doença calculosa, colicistite ou cólica biliar, não justifica icterícia. A não ser que você tenha uma colicistite complicada com aquela síndrome de Mirise, que é uma coisa incomum, né? Que a própria inflamação da vesícula obstrui a baula ali, o coledo com a via biliar principal. Então tá um pouco assim, se for pensar em alguma coisa, de cara, cálculo que migrou, ponto. Isso que você falou é muito relevante. Colúria e acolia, elas inferem que seja elevação da bilirrubina direta, que é a bilirrubina hidrossolúvel, né? E lembrar que a bilirrubina direta, ela está mais associada tanto a uma colestase, né? Quanto a hepatite grave, porque a fase que mais depende de energia é a excreção da bilirrubina já conjugada. Por isso que ambas aumentam a bilirrubina direta. A gente vai ter que olhar o padrão laboratorial, se é mais hepatocelular, se é mista, se é mais canalicular, o que que é. Um dado no exame físico que ajuda a diferenciar colestase de insuficiência hepatocelular, uma hepatite, alguma coisa assim, talvez seja o prurido. Né? O prurido fala um pouco mais a favor de colestase, mas isso também não é uma coisa específica. Tá? Ela não chegou a observar muita urina, mas perguntando ativamente depois ela tinha, sim, um pouco de colúria, mas negava a colia. Talvez colúria seja o mais precoce de tudo, né? Então, se eu pego só a história dela, poxa, dor em hipocôndrio direito, icterícia, eu tenho que pensar em coledocolitise. Mas ela tem uma coisa aí que também é inapropriada. Que coisa é essa aí? Algumas coisas inapropriadas. Sinal de Murphy, né? No ponto cístico, na inspiração profunda, por definição, o paciente para a inspiração por dor, não é que ele refira dor. Ele simplesmente cessa a respiração por dor. Isso é um sinal de quê? De colicistite. Mas olha como é que as coisas não estão batendo. Colicistite só vai dar icterícia se tiver síndrome de Mirise, tá? Mas aí tudo bem, aí você vai fazer o exame de imagem. Mas olha só, a paciente tem hepatospleno. Aí a doença calculosa, a mesma colicistite com Mirise, não justificaria uma hepatosplenomegalia. Então a gente está entrando num outro tipo de diagnóstico diferencial. E ela tem linfonodomegalia cervical e no dia seguinte, e foi quando eu a conheci, que talvez tenha ficado mais claro para mim os principais diagnósticos diferenciais, ela evoluiu com amidalite pultácea, tá? E aí, acho que o exame físico foi, então, uma mulher jovem, febre, queda do estado geral, dor em hipocôndrio direito, lembrando uma colicistite, mas com algumas coisas inapropriadas, hepatospleno, que a gente não consegue justificar. E aí, a gente foi para o exame de sangue simples. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, eu posso falar? O que deram os principais exames? O que você pediria? Fica à vontade. Exatamente, Rodrigo. E a gente pensar, por que uma paciente com 16 anos, se a gente sabe que a principal causa a gente está pensando em via biliar, a principal causa de via biliar, 80% a 90% associada a cálculo, por que essa paciente, então, faria uma colicistite secundária a um cálculo? Até pensando em cálculo, uma paciente jovem, ou eu estou pensando em hemólise, ou eu estou pensando em distúrbio do cálcio. Na grande maioria das vezes é isso. Ou seja, doença mineral óssea, uma diarreia crônica, mas que teria que ter na história dessa paciente, ou presença de hemólise, e ela previamente assintomática. Então, só para a gente pensar, 80% a 90% é cálculo, essa mulher já foge um pouquinho contra, né? Já tem algo diferente do habitual. E mais diferente ainda, de será que se é hepatocelular, será que é colestase, é tentar justificar isso na hepatomegalia, na esplenomegalia, nos linfonodos. Isso está extremamente inapropriado, né? Então, o que chama atenção nesse contexto são esses linfonodos aí que a dor abdominal a gente já caracterizou muito bem. Isso é via biliar, a gente já entendeu por que essa paciente procurou atendimento médico. Agora tem esses outros achados que estão inapropriados. Então, no meu entender, um hemograma para essa paciente é importante. Se eu estou diante de hepatoespleno associado a linfonodos cervicais, existem algumas doenças que nos vêm à cabeça, né? Então, o hemograma talvez
ajude, se tem eosinofilia, se tem linfocitose. Isso pode corroborar para algumas hipóteses diagnósticas. Plaqueta, se vai ter causas de hepato esplênico, linfonodo com plaquetopenia. Ou tem algumas doenças que cursam assim, entretanto, cai a plaqueta, cursa com linfopenia. Então, o hemograma vai nos ajudar bastante. Enzimas canaliculares, enzimas hepatocelulares, um coagulograma dela para ver até mesmo função hepática, uma albumina, um TAP. Eu acho que eu começaria por aí. Eu acho que provavelmente eu tenderia a pensar mais nesse contexto, Rodrigo. Perfeito. Então, Bruno, o que veio foi uma hiperbilirrubinemia direta, predominantemente. E quando a gente fala hiperbilirrubinemia direta, a gente já entendeu que pode ser tanto uma colestase quanto um transtorno hepatocelular, né? Porque a fase que depende mais da energia é a excreção e não a conjugação. E aí, quando a gente vai olhar o padrão das transaminases e das enzimas canaliculares, quando a gente faz uma continha, que a gente faz quantas vezes acima do normal o TGP está, dividido por quantas vezes acima do normal fosfatase alcalina está, vai dar maior que 5. Acho que TGP, se não me engano, estava 200 alguma coisa, que estava 5 ou 6 vezes o limite superior, enquanto que fosfatase alcalina estava normal. Então, se divide 5 por 1, vai dar 5. Acho que dava, na verdade, 5,5, alguma coisa assim. Isso. Então, maior que 5 fala a favor de transtorno hepatocelular. Então, parece que a gente está diante de uma hepatite, tá? Lembrar que existem exceções. Por exemplo, a coledoclitise, o cálculo na via biliar, ele pode fazer inicialmente uma padrão de hepatite, chegar a 1000 e tanto transaminases, e depois invertendo. As enzimas canaliculares, fosfatase gama GT sobem, transaminases caem. Então tem que ficar atento a isso. Mas, inicialmente, era uma hiperbilirrubinemia direta com um padrão de hepatite. Ponto. Hemograma, o que tinha? Não tinha anemia para pensar em hemólise, tá? Era bilirrubina direta, né? Então a gente não pensa tanto em hemólise, é muito mais a indireta com hemólise, padrão, pelo menos. E no leuco normal, plaqueta normal, e no diferencial, não sei se vocês notaram, basófilo, eosinófilo, metamielócito, bastão segmentado, linfócito monócito. O linfócito estava muito aumentado, se eu não me engano, 60%. Então é uma patologia que tem linfocitose, tá? Então isso já chamou atenção de cara, tá bom? Tinha um PCR aumentado, que é um marcador inflamatório, né? Função renal, eletrólitos normais e enzimas pancreáticas normais também. Em paralelo, Bruno, foi pedido um exame de imagem, porque com aquele sinal de Murphy presente, todo mundo ficou com colicistite na cabeça, né? Mesmo estando inadequado, foi natural e eu concordo plenamente, tem algum método de imagem. E aí, nesse ultrassom, vou me adiantar, para você poder comentar depois, veio com uma vesícula de paredes espessadas, tá? Com sinal de Murphy radiológico. Isso significa que quando o radiologista botou a sonda no hipocôndrio direito, o paciente teve muita dor e não conseguia inspirar profundamente, tá? Então, é um sinal de colicistite. E o que chamava atenção? Não mostrava cálculo. Agora, ultrassom é muito bom para vesícula. Ultrassom não é bom para colédoco. Mas uma vez que a gente imagina que o aumento da bilirrubina direta, mesmo que seja uma exceção, né, coledoclitise dando padrão hepatocelular, e a bilirrubina está mais do que 4, os métodos radiológicos, sejam eles quais forem, ganham sensibilidade para a colestase. O que eu quero dizer com isso? Acima de 4 de bilirrubina direta, se for alguma coisa na via biliar extrahepática, há uma tendência de ter dilatação da via biliar, coisa que não tinha, tá? Então, parecia o quê? Parecia um quadro de colicistite alitiásica. E eu queria deixar você falar um pouquinho. Ótimo, muito bom, Rodrigo. Você já comentou muito bem sobre os exames complementares, né? Então, o que chamava atenção: bilirrubina aumentada com enzimas canaliculares normais, fosfatase gama GT normal, ultrassom sem dilatação de vias biliares intra e extrahepático, sem evidência de cálculo, com enzimas hepatocelulares bem alteradas, ou seja, provavelmente eu estou diante de um paciente com icterícia
em que a causa icterícia não é colestase, e sim uma hepatite. As enzimas hepatocelulares, TGP estourada, TGO também elevada, ou seja, LT/ST bem elevados. Então, provavelmente estamos diante de um paciente com hepatite associado a adenomegalias, linfonodomegalias, hepatoespleno e presença de colestase. O que chama a atenção é isso, com uma ultrassonografia compatível com uma colecistite alitiásica. Eu acho que para a gente resumir, é isso que tem. Entretanto, os exames laboratoriais têm algo que chama bastante atenção, que é linfocitose. Isso que chama muita atenção. Mais que 50% de linfócitos, mais que 4.500, tem linfócitos atípicos. Então, assim, só pela quantidade lá, mais que ela tem 60% de linfócitos. Ou pensaria, por exemplo, mais 4.500, ela tem os dois. Não descreve na lâmina de sangue periférico se tem linfócito atípico ou não. Mas agora eu estou com uma... Se você falou, quando ela chegou, no segundo dia que você foi examinar, ela teve uma dor de garganta, você teve a faringite, teve linfonodos, principalmente cadeia cervical e em cadeia abdominal, e teve febre, gente, parece, isso muito parece com infecção viral. Infecção viral que tem predileção por linfonodos e principalmente o fígado, que foi o motivo pelo qual ela foi atendida. Então, nesse contexto, com linfocitose, com aumento dos linfócitos, mononucleose, rubéola, citomegalovírus, toxoplasma, HIV agudo. Então, assim, entra nesse contexto as doenças infecciosas, preferencialmente as virais, começa a chamar mais atenção. Eu acho que começa a chamar mais atenção de todas essas. Se a gente for pensar, 90% do pessoal até colocou, e várias pessoas colocaram no story, monolike. 90% das monolikes é associado a mononucleose infecciosa, ou seja, é EBV. 90% é isso. E, em pensando, sendo EBV, eu não preciso nem de sorologia. Basicamente, ela tem todo o diagnóstico para isso. Tem linfonodo, tem febre e tem agora dor de garganta. E pode estar associado com hepatoespleno. Então, talvez a mononucleose ganhe destaque para diagnóstico diferencial. O que está estranho? Essa paciente tem colangite, tem colecistite alitiásica. Então, está faltando essa história aí, parece isso, mas tem essa colecistite aí alitiásica nessa jogada aí. Acho que é isso. Foi exatamente esse o raciocínio. Primeira coisa que veio é uma síndrome monolike, ponto. Uhum. Agora, monolike justifica uma colecistite alitiásica? E aí isso me gerou dúvida, porque de bate-pronto não tinha. O que faltou nela foi um rastro cutâneo, que nem sempre está presente, né? Principalmente depois de fazer algum tipo de penicilina, principalmente amoxicilina, ampicilina, que é comumente feito para amidalite pultácea. Às vezes o diagnóstico sai assim, né? Tem amidalite pultácea, faz antibiótico, aparece o rastro. Mas o rastro não tinha. Eu tive 3 casos iguaizinhos ao longo de 1 ano e meio. Os residentes de cirurgia do Hospital do Trabalho estão aí para falar. Os 3 tiveram critérios de colecistite alitiásica. Então, quando a gente vai ver síndrome monolike, né, igual você muito bem falou, quando a gente vê uma síndrome monolike, o que a gente tem a obrigação de pedir? Epstein-Barr, que é o mais comum, CMV, tóxico, que não é um vírus, mas entra aí, HIV, né? Acho que são os 4 principais que a gente não pode deixar de pedir, né? E aí a gente cruzou no PubMed, né? A gente botou lá mononucleose, síndrome monolike, mais colecistite alitiásica. Apareceu um monte de relato de caso. Então, colecistite alitiásica, quando é que a gente vê? A gente vê num paciente normalmente grave, no CT entubado, hemodinamicamente instável. É uma coisa até que quando o paciente no CT está entubado, começa a fazer febre, você não acha? A gente tem a obrigação de olhar a vesícula e a gente esquece, que pode estar fazendo colecistite alitiásica. Principalmente os que estão em NPT, né? Outra coisa em febre, paciente CT, sinusopatia, os pacientes que estão sonda nasointeral, enfim. Então, colecistite alitiásica é paciente grave, diabético. Então, a menina nova, que não ficou grave em momento nenhum, está inapropriado, né, para ter uma colecistite alitiásica. E aí, quando você vai cruzar, qualquer infecção viral, principalmente as que causam hepatite, fazem uma perihepatite e acabam fazendo uma colecistite. Hepatites por vírus hepatotrópicos podem fazer isso.
Mas Epstein-Barr é bem documentado. Isso mudou radicalmente a conduta dela. Porque a ideia era fazer uma colicistectomia, tá? E aí a gente comprou a briga, a gente ficou naturalmente acompanhando a paciente de perto, fazendo ultrassom seriado, entendendo se a dor estava melhorando, o laboratório. E o diagnóstico de Epstein-Barr veio com IgM positivo. Então, fechou. E aí, pessoal, é isso. Uma hepatospleno, linfocitose. Poxa, ela tem colicistite, mas é uma colicistite que não justifica o aumento das enzimas hepáticas. O que justificava era uma hepatite viral, por um vírus não hepatotrópico, que era o Epstein-Barr. E isso é bom vocês chamarem atenção, porque não é uma coisa incomum. E a epidemiologia estava certinho, uma menina jovem, é o mais comum, né? Ali na adolescência, pré-pubra e pubra, enfim, e que evolui com esse quadro, tá? E, curiosamente, foram 3 casos muito parecidos. O terceiro a gente já, não, tá tranquilo, não precisa se preocupar tanto, a gente já sabia mais ou menos a evolução. Agora, é legal isso, né? Nossos staffs lá do Antônio Pedro, não sei se tem alguém, acho que não, mas eles faziam isso, vamos cruzar os problemas. Poxa, a gente não tinha ideia. A gente sabia que era uma monolike, mas a colicistite litiase. E você vai lá ver, tem um monte de relato na literatura. Então, isso que é legal. Então, colicistite litiase, que essa é a mensagem. Paciente grave, diabético. Fora isso, deve ser algum quadro viral. Ótimo. Muito bom, Rodrigo. Caso... Eu acho que é isso. O pessoal participou, né? O pessoal acertou, monolike. Esse é o principal linha de raciocínio. E vale a pena a gente abrir nossa cabeça para esse diagnóstico diferencial. Exatamente. E a tríade da monolike, basicamente, é febre, que é o que a paciente tinha, né? Linfonodos, e ela abriu no segundo dia de internação com faringite. Então, faringite, febre e linfonodo, e você começa a tratar, você pensa de que, pô, tá com garganta doendo, com febre, linfonodo, cara, isso é bactéria, você vai e faz amoxicilina, o paciente abre com racha cutânea, você fala, aí ajuda muito a fazer diagnóstico. E uma coisa assim, amidalite, pessoal, porque frequentemente só tem amidalite. Olha o hemograma, o diferencial, que a amidalite bacteriana é essa que tem linfócitos estourados, né? Que é uma coisa muito presente na monolike. E trazendo um prático, o que todas apresentavam. Amidalite, uma prostração horrorosa, tá? Elevação das transaminases e hepatospleno. Todas sem exceção. Tá? Só para que às vezes a gente lê no livro, mas isso foi o que eu vivenciei, pelo menos, com esses 3 casos. Ótimo, muito Acho bom. que é isso. Muito bom, cara. Só alguns... ótimo. Lembrar que, igual você comentou, então teve comprometimento de via biliar, que é algo que a gente observa, que você comentou. Outro cometimento que é comum no EBV, além dessas alterações hematológicas, é comprometimento neurológico. Então, assim, fique muito atento, por exemplo, com Guillain-Barré, atento para neuropatia, atentar para encefalite, para meningite. Então, assim, o que eles... Fui fazer uma revisão, uma breve revisão, assim, é comprometimento gastrointestinal, e o gastrointestinal mais acometido é o fígado, e o outro órgão que é frequentemente acometido é o sistema nervoso. Então, é neurológico e gastrointestinal. Linfonodo entra, febre entra, dor de garganta entra. Agora, atente para fígado e atente para sistema nervoso. Você comentou o hemograma, é importante. Atentar para a linfocitose, né, o que chama a atenção. Uma das causas de esplenomegalia, ruptura espontânea de baço, é mononucleose, né? Então, às vezes o cara tem uma a dor melhora, cessa a dor, o paciente começa a abrir quadro de instabilidade hemodinâmica. Primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese, mononucleose. Então, atentar para isso, a gente vê isso, na verdade, é descrito isso na bibliografia, né? Eles acabam descrevendo isso. Principalmente, tomar cuidado para não fazer uso de AS, né? Síndrome de Raynaud, então, o uso de AS, a gente evitar, literalmente é proscrito, basicamente analgésico, anti-inflamatório, hidratação e repouso. Muita gente acaba fazendo uso de corticóide. Corticóide, geralmente, a gente acaba restringindo mais para pacientes que existe a possibilidade de obstrução de via aérea ou quando o comprometimento hematológico é mais importante. Ou seja, o que seria o comprometimento hematológico mais importante? Uma anemia hemolítica
ou uma trombocitopenia grave. Então, nesse contexto, comprometimento hematológico ou possibilidade de obstrução de vias aéreas, eu Pela acabo amidalite. pela amidalite. Cresce tanto e acaba obstruindo. Então, teoricamente, são essas duas indicações do uso de corticoide no citomegalovírus, no Epstein-Barr. no Epstein-Barr. Então, o tratamento é basicamente sintomático, né? Acho que fica isso. Perfeito, meu amigo. E acalmar, que não é cirúrgico a princípio, né? Diferente de uma colicistite litiásica, que a gente não vai perder tempo, que é um quadro grave, num paciente crítico, que faz por outro mecanismo fisiopatológico. Aqui é vírus inflamando a parede da vesícula. Lá é necrose por baixa perfusão, né? Então é outra coisa. Sim. Então, e lá vai ter neutrofilia, vai ter desvio para a esquerda, vai ser bactéria, né? Inflamação, outra coisa. Então é isso, meu amigo. Queria agradecer aí a sua presença, a discussão. Sempre para mim é um prazer. Obrigado a todos que participaram e ter ficado aí com a gente até o final. Tá bom? Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí. Aproveita e siga a gente. Quem estiver gostando das nossas discussões, compartilhe com o pessoal, que isso é importante, nos dá força para seguir o nosso trabalho aí. É isso aí, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado ao pessoal que esteve participando conosco aí. Quem tiver dúvida, manda pergunta para a gente. Vamos respondendo aí o pessoal de acordo com as necessidades. Boa Obrigado aí, noite, boa meu semana irmão. para todo Boa mundo noite, aí. pessoal. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Um abraço. Se cuide todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.